Olá pessoal, boa noite. Vamos tentar fazer hoje o nosso encontro aqui. Oi Fábio, Fábio Zá, bem-vindo. Vamos ver se a gente consegue fazer hoje. Ontem não conseguimos. Ontem eu tentei 4 vezes acessar esse Periscope e tava uma benção. Deixa eu dar uma arrumada aqui nessa câmera. Tá me ouvindo bem? O áudio tá legal? A gente vai fazer aqui a nossa última. A internet é uma maravilha. Uma benção. Mamãe Carla, será que hoje a gente consegue? Ontem foi demais. Ontem eu tentei umas 4 vezes e nada de conseguir. Tá baixo um pouquinho? Eu vou aumentar aqui o meu volume. Eu tô no meu volume máximo. Tomara que vocês me escutem bem. Acho que hoje a gente consegue fazer, viu? Tá com cara. Até agora a internet aí não deu nenhum piripaque, nem nada parecido. Então eu vou parabenizar de novo, porque ontem o Periscope não deixou. Os pais, papai de primeira, de segunda, de terceira, de 10ª viagem, papai é pai, não importa. Mãe é mãe, pai é pai, não importa se é de primeira, de segunda, de terceira. Papai, então parabéns, papai. Não importa, pai é pai. A gente tá aqui para tentar falar dessas emoções. Eu não sei se ele assistiu, papai André aí, tá barrigudo ainda, ele tá grávido. Não sei se você assistiu segunda-feira passada, foi legal, porque a gente falou do nascimento desse pai, como que esse pai nasce, das emoções do pai. Existe toda uma sociedade que fala da mãe, que olha para a mãe, que apoia a mãe, tem uma rede de apoio para essa mãe. Pode não ser a ideal, pode não ser a perfeita, mas existe uma rede de apoio para a mãe, sim. E nós não falamos do pai, não temos essa mania, esse hábito de estar falando com o pai, de falar para esse pai que ele também está sendo ouvido e que ele também está nascendo. Esse processo do nascimento da mãe, da mulher, também ocorre com o pai. Então, na segunda-feira passada foi esse nascimento do pai. Tivemos uma semana inteira do Dia dos Pais, falando dos pais, e hoje a gente vai falar da importância do que é ser pai. Alguns papais me mandaram mensagem, quero agradecer aí, Júnior. Pai sabe tudo. Sabe sim, a gente precisa acreditar mais no nosso instinto natural, seja pai, seja mãe. Então parabéns a todos vocês, papais. A gente vai fechar, entre aspas, né, porque esse assunto não para por aqui, mas nós vamos fechar essa homenagem aos pais. Foi a semana inteirinha nas redes sociais só falando dos pais. E a gente fecha hoje falando da importância do pai. Para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez, o nosso encontro é segunda-feira, 9h30. Hoje está sendo excepcional, porque não tive condição de transmitir ontem à noite. Oi, Wagner, tudo bom? Não teve condição, a internet ontem não deixou, mas é toda segunda-feira, às 9h30 da noite. Vamos falar de criação de filhos, de maternidade, paternidade. Eu sou consultora de sono, de criação, sou coach de criação. E a gente está aqui para trazer reflexões para que a gente tenha um processo de criação mais harmônica, mais amorosa, mais respeitosa, por um futuro melhor, né? Então, sobre esse tema, a importância do pai, eu vou trazer três tópicos, né? Não são 3 reflexões, né? São 3 tópicos. O primeiro, os pais têm a mesma importância que as mães. Sim, com certeza, né? A gente tem que entender exatamente que os dois têm importância. Não vamos dizer que cada um carrega uma intensidade e uma certa uma consequência na criança. A gente vai falar um pouquinho aqui, né, nos seus filhos. Mas são três partes, né? 3 blocos que eu acho bacana dentro desse tema. Com certeza. Com toda certeza, o pai é muito fundamental. O primeiro bloco aqui, a primeira parte que eu quero trazer é que o pai, ele precisa se sentir importante, ele precisa perceber que ele é importante para formar, né? Para formar o caráter da criança. Acredito que tenha sido isso que você quis falar, sem dúvida. Mas qual que é então a primeira dica, a primeira parte, né, de toda a reflexão? É que esse pai, ele precisa se sentir importante, ele precisa perceber que ele é importante. Às vezes, em alguns atendimentos, em algumas consultas, fica muito claro, né, é caracterizado que esse pai, ele entra num papel de que ele é coadjuvante, que ele é um segundo plano, ele não se sente parte
né? Eu vou falar do negócio, né? Mas não entendam o negócio profissional, negócio família, né? Vamos dizer assim, os pais formam o caráter da criança, assim, os dois. É essa soma, é esse equilíbrio. E eu fico um pouco surpresa quando eu vejo que o pai se permite, ele termina admitindo de alguma forma esse papel de coadjuvante. É claro que existe um parêntese enorme que a gente pode abrir aqui sobre até que ponto a mãe permite com que esse pai participe, né? Essa foi uma das reflexões da segunda-feira passada. A mãe precisa abrir espaço, a mãe precisa permitir, a mãe precisa confiar, a mãe precisa simplesmente deixar esse pai fazer o que ele quer, deixar ele nascer. E sinto em mim até hoje que se tivesse um pai seria outro homem. Mas essa figura paterna você provavelmente depositou em outra pessoa. Não sei, algum avô, algum tio, algum primo, talvez até algum amigo. Provavelmente na sua vida, algum homem substituiu essa figura paterna. Muito provavelmente. Eu não posso dizer com certeza, mas muito provavelmente. Mas então essa é a primeira parte, né? O pai precisa se sentir importante. Vocês precisam perceber que vocês são tão importantes quanto a mãe. Sabe aquela coisa 50-50, né? 50%, 50%. A importância é dos dois. A mãe geriu, gestou, como muitas falam, ficou 9 meses com o bebê na barriga, depois tem todo um processo exaustivo de amamentação, de puerpério, com certeza, tem toda uma fase que a gente não está aqui negando, muito pelo contrário. Esse é um tema que eu vou inclusive semana que vem trazer, as emoções de homens trabalhos domésticos, ele teria me ensinado. Ah, sim! Pois é, né? Alguns homens hoje não estão fazendo esses trabalhos por essa ausência, talvez, né? Pais presentes, mas também ausentes. Também tem isso. Mas a gente, na segunda-feira que vem, eu vou falar sobre as emoções durante a gestação. Para que a gente consiga entender que existe sim muita intensidade na gravidez, ninguém está dizendo que não. Essa mulher, ela realmente muda todo o seu eixo, muda toda a sua vida. Essa questão de nascer essa mulher, quem é essa nova mulher que nasce? Depois da maternidade, nasce uma nova mulher e às vezes é difícil até dessa mãe se perceber quem é essa mulher, né? Essa mulher não consegue se perceber quem ela é. A gente não está negando isso, né? Isso é um fato, mas isso não tira também a importância desse pai. Isso não quer dizer que o fato desse homem não ter engravidado, não ter gerido, não ter parido, não quer dizer qual é o papel do homem na gravidez de uma mulher. Acompanhamento. O papel é acompanhar, é dividir, somar, participar, ouvir, conversar. Às vezes o turbilhão de hormônios ele acontece, claro. Então a mulher vai estar passando por muitas inseguranças, incertezas. Então o homem ele pode estar muito presente com a sua escuta. Escuta de verdade, né? Escuta ativa, conversa, observa. Fique atento a essa mulher que está nascendo, né? A sua esposa agora está passando por uma fase de transformação, então ela vai se desconstruir para ela depois se reconstruir. Esse foi o post que nós fizemos e o pessoal super curtiu nas redes sociais. Essa construção nova é difícil, né, eu diria. Mas tudo isso acontece. Boa noite, Alex, seja bem-vindo. Tudo isso acontece, esse turbilhão de coisas acontece, a mulher precisa mais de um homem. Não entendi a sua pergunta. Refaça de novo. Mas a gente precisa entender que existe sim todo esse turbilhão na gravidez da mulher. A mulher, ela tem todo esse processo do nascimento do neném, seja parto normal, seja qual for. Isso é a natureza, o que a mulher precisa de homem na gravidez, de acompanhamento, da presença. O papai Wagner respondeu por cima, da presença, do acompanhamento, da escuta. Quando a gente fala escuta ativa, é você realmente ouvir a sua mulher e dividir com ela essas emoções. Não é simplesmente estar em exames, tá? Não confundam apenas estar presente nos exames, fazendo ultrassonografia, porque isso é muito pontual, né? Vamos combinar que a ultrassonografia demora 2 horas ou menos. O que você precisa é estar presente em todos os momentos, nos detalhes, de preferência em todos os detalhes, porque é um processo novo, né? Mas tudo isso que é novo para a mulher também está sendo novo para o homem. Então, o que eu trago aqui é exatamente essa transformação da mulher
da gravidez e do nascimento, o que o homem precisa da mulher na gravidez. Agora, o que o homem precisa da mulher, olha, eu acho que a mulher... Não sei, eu acho que vocês é que poderiam até me responder agora. O que é que a mulher pode dar, aguentar as chatices da grávida? Não, mas ele perguntou o contrário agora, né? O que é que o homem precisa da mulher? De certa forma, aguentar as chatices. Olha, eu acredito que ter um pouquinho de paciência para estar aguentando e suportando, entre aspas, porque essa palavra é muito forte, suportar. Mas, do mesmo jeito que vocês vão estar sempre dialogando, vocês vão ter que estar dividindo, compartilhando tudo, né? Então, vale para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas não achem que isso diminui o papel do homem na gravidez. A mulher, ela está passando por todas essas... fazer as vontades, entre aspas, né? Tem que tomar cuidado um pouquinho com as vontades. A mulher está passando por todas essas transformações e o homem não está passando por essas transformações, mas isso não quer dizer que ele não seja importante. Então, a primeira orientação aqui é exatamente isso. A mulher tem um desejo materno até que idade? Olha, você fala no sentido de querer ter filhos. Desconheço uma idade onde isso acabe. Muito pelo contrário. Tem mulheres que passaram sua vida inteira trabalhando, só pensando na vida profissional, e de repente está com 50 anos e o relógio desperta para a maternidade. Tá? Mas homens, não achem que vocês não são importantes nesse período da gravidez. A mulher tem o seu parto, é todo um processo doloroso, todo um processo de nascer de novo, né? A mulher, quando ela nasce, quando ela tem o seu neném ali, ela também está nascendo, independente do parto, né? No momento em que esse bebê vem ao mundo, essa mulher, ela também nasce e esse homem também está nascendo. Ali está nascendo o pai. Então, percebam a importância de vocês. Essa é a primeira orientação. Eu moro em Salvador, na Bahia. Vocês podem me acompanhar nas redes sociais. No final eu vou deixar aí o endereço, caso alguém não acompanhe. O que seguir? Nossa, eu vou ter que falar isso separado. Não dá aqui, porque eu estou tentando trazer o tema da importância do pai. Aí já vai ficar um tema extremamente filosófico. Eu diria até que um pouco utópico. Falar o que significa amor. A gente pode estar falando depois, num outro momento, tá bom? Esqueci o seu nome, você me procura. Mas então, essa é a primeira orientação. Percebam a importância que vocês têm. A segunda orientação, eu deixo para vocês aqui no final. A segunda orientação é vocês tomarem posse que vocês são importantes. É diferente a gente perceber que é importante dentro de um contexto. Eu sou importante na minha família, eu sou importante, sim, tenho uma filha assim, sou casada assim. Ela é a razão, na verdade, de ter nascido a mamãe mulher, e hoje eu sou coach de criação em família. Então, às vezes, a gente percebe que nós somos importantes, só que a gente não toma posse, você tem que ter aquele sentimento de que você realmente é importante e agir disso, né? Então, tenham essa percepção. Olha, ele foi bem participativo no sentido da escuta, no sentido de acompanhamento de exames também. Posso contar assim, deixa eu só passar esses 3 exemplos, essas 3 dicas, essas 3 orientações, e depois eu conto aqui um pouco da minha experiência. Eu até relatei no domingo, no Dia dos Pais, o exemplo, né, que eu tive, aí eu estou compartilhando a minha experiência. Sem ter filhos, o que passa na cabeça da mulher quando ela chega aos 40 sem ter filhos? É muito relativo, quais são os valores dessa mulher, o que é que ela espera para a vida dela, o que é que ela quer. Ela pode chegar aos 40 simplesmente bem, tranquila, feliz, satisfeita, sem querer exatamente ter filhos. Olhando para o meu círculo social, eu tenho amigas que estão muito bem, muito tranquilas, né? Depende muito mesmo. Tá bom? Mas a minha experiência eu relatei no vídeo, eu fiz uma homenagem no domingo, né, que foi o Dia dos Pais. Esse vídeo ele saiu de noite, vocês podem olhar, tá no nosso Facebook, onde eu faço um pouco da história exatamente do marido, né, do papai da minha filha, que é a Bruna. Demora para ter bebê para organizar sua vida financeira. Essa é uma outra questão. As mulheres estão... homem e mulher, não é só mulher, né? Nós estamos deixando a vida profissional falar muito mais alto da vida pessoal. E depois
quando menos se espera, ficamos velhos, né? E aí pode ser tarde para ter bebê. Esse é um reflexo da nossa sociedade que quer trabalhar, ter tudo do bom e do melhor, e quando menos se espera, ficamos velhos, vamos dizer assim, né? Mas então, percebam a importância de vocês. Essa é a primeira dica. Eliak Gomes. Eu não sei se estou falando o seu nome certo. Eliak Gomes. Você está trazendo perguntas muito bacanas, muito interessantes. Eu vou te pedir um favor. Anota meu e-mail ou meu telefone e manda esses tópicos para mim, que eu trago eles como tema de Periscope, né? Porque não, eu vou sair totalmente do tema de falar da importância do pai se eu entrar na narração do que é amor, né? Então, manda pra mim mesmo. Ninguém quer andar com o bebê dentro de lotação de ônibus, Tá bom? Eliak, não sei se eu tô acertando. Você vai, anota meu e-mail, anota meu telefone. Eu sempre deixo aqui no final. Manda essas dúvidas, esses questionamentos que eu transformo em tema de Periscope. Não sei se você tá entendendo, se você vai concordar comigo, mas são perguntas que requer, na verdade, um Periscope inteiro para falar. Não dá, senão eu vou ficar 1 hora aqui com vocês. Tá bom? Então, assim, pais, percebam a importância de vocês, que é a primeira orientação. Percebam mesmo que vocês são 50-50, pai e mãe, sabe aquela coisa? Pai e papalho. Pai é pai, mãe é mãe, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua importância. Eu já fiz um Periscope aqui falando, esse amor da mãe é um olhar voltado mais para o cuidar, quando o olhar do homem é mais para a proteção. A gente tem toda uma explicação disso, foi um Periscope muito legal sobre isso. Vou falar sobre os avós separado, tá bom, Wagner? Então vai acompanhando a gente, vai ter um Periscope só sobre os avós. Vai ser bem bacana. E a segunda orientação, então, é vocês tomarem posse. Né? A gente no trabalho, por exemplo, dando um exemplo aqui bem esdrúxulo, né? Bem fora da relação pai e filho. Mas a gente no nosso ambiente de trabalho, a gente se sente importante às vezes, né? Nos sentimos importantes, sabemos da nossa contribuição para a empresa, nós somos um funcionário, nós somos pagos para dar um resultado. A gente sabe dessa importância, né? É aquela coisa, se a gente não fosse importante, nós não estaríamos ali. Ainda mais nessa situação financeira de agora. Então, sabemos da nossa importância, estamos lá para trabalhar, para dar os resultados e tal. Mas às vezes a gente não toma posse, que é exatamente essa segunda orientação que eu estou trazendo. E meu pai sempre morei nas casas dos meus tios, que louco, né? Minha mãe abandona e meu pai sempre morei nas casas dos meus tios. São as referências que você vai ter, né? Não são os pais de sangue, mas são os pais de vida, os pais de amor. É isso que interessa. Não, duvido. Você deve estar em outro sentido com a palavra bandido. Mas se a gente está no nosso trabalho, trazendo de novo o exemplo, às vezes a gente não toma posse dessa importância e não trabalhamos. E fazemos corpo mole, e deixamos de dar o nosso resultado, e inventamos 1000 desculpas, e começamos a faltar, e colocamos atestado, e chegamos tarde, enfim, inúmeros exemplos que vocês sabem que acontece no nosso trabalho. Mas é só para que vocês percebam que quando a gente percebe que é importante, não necessariamente nós tomamos posse dessa importância. Então, se sintam importantes e tomem esse lugar dessa importância. A nossa terceira, a minha internet está, ou é a sua internet, Carla, eu tô vendo que Carla tá entrando e saindo, mamãe Carla e papai André, então os dois aí juntos. A terceira observação e última, para a gente fechar o tema da importância dos pais, né, é exatamente o que leva uma mulher a ter filho o que leva uma mulher a ter filho com um homem? Nossa, basicamente o que leva um homem ou uma mulher a se casar, né? O que é que leva duas pessoas a se casarem, né? Sonhos em comum, né? Novamente, você pode me trazer esses temas depois. O que for pertinente a filho, eu posso trazer. A gente trabalha só no sentido de desenvolvimento de filhos. Meu dentinho. Eu não sei se você estava achando que era a minha internet de novo. E aí, qual que é o nosso... eu não usou camisinha e veio o filho. E aí, qual que é o nosso terceiro e último bloco? Exatamente qual é a importância. A gente deve gritar com a criança? Não deve. Isso eu vou falar num outro Periscope, que é a disciplina positiva, que é a criação, exatamente.
né, eu preciso deixar claro que hoje eu tenho a importância do pai. Então, eu não posso estar falando aqui se eu posso gritar com a criança ou não. Isso não tem nada a ver com o tema. Eu vou falar disso quando eu entrar em assuntos como birra, como ensinar limite para a criança, disciplina positiva, comunicação não violenta, então são outros periscopos. Mas manda para mim essas perguntas, tá? Olha, eu posso te bloquear, tá bom? Acho que você vai perder seu tempo. O tema que eu tô falando agora é a importância do pai. Eu não sei se você viu aí na live, mas é a importância do pai. Qual que é a importância do pai? De repreender e colocar um filho de castigo. Isso, vou estar abordando um pouquinho mais na frente. Não, imagina, só manda pra mim esses temas. São dúvidas, são temas que podem ser de outras pessoas também. Aí eu trago um outro dia, senão a gente fica 2 horas aqui e fala de várias coisas ao mesmo tempo. Wagner também está falando aí, isso tem muito a ver com disciplina positiva, é a filosofia que eu uso dentro de orientação para dentro de oração para ter problemas para os filhos. E exatamente qual é a importância de vocês podem se perguntar, né? Então, para a gente meio que fechar com chave de ouro nosso terceiro encontro, a terceira dica, a terceira orientação, manda assim, qual que é a importância? Existe diferença da mãe e do pai em termos de importância para essa criança? O pai tem que ser exemplo para o filho? Vai ser de certa forma. Qual a forma de colocar o pai nesse processo? Da gestação? Se for você está gestante, então a participação da gestação não tem como. É muita conversa, é diálogo, é conversando, é trazendo cada vez mais para essa realidade. Mas o pai, ele só nasce pai basicamente quando a criança nasce, né? Foi exatamente o papo do último periscope. Ele não tem essa transformação física, ele não está sentindo tudo que é uma gravidez. Ele está vendo, mas ele não sente. Então, provavelmente, a maioria dos pais, eles nascem quando esse filho nasce. Aí começa todo um processo de transformação desse pai e a gente tem que apoiar, aceitar o pai que é, permitir que ele manifeste o que ele é, para que ele consiga nascer de verdade. E qual que é a importância? Tem alguma diferença de mãe e pai? Basicamente tem. É claro que os dois somados vão fazer o equilíbrio da educação, o equilíbrio da criação. Mas a mulher, a mãe, ela passa um sentido... Ficam perdidas, né? Essa alteração de hormônio, eles não sentem, essa mudança física, eles não sentem. É uma coisa em que eles não conseguem sentir, eles não conseguem sentir que mexe, por mais que bote a mãozinha. Então, esse nascimento acontece, na maioria, quando o filho realmente nasce. E eles relatam isso, eu nasci, eu só senti que sou pai exatamente quando meu filho nasceu. Então, qual que é a importância da mãe? A mãe, ela passa além da sua feminilidade, é claro, mas há um contexto muito afetiva, né? A mãe, ela passa essa relação mais afetiva. O pai, ele passa uma sensação mais universal. Então, querendo ou não, não é que vocês vão ser autoritários com os filhos de vocês, mas a criança, ela termina pegando desse pai essa visão dessa autoridade. Não confunda com, né, autoridade, autoritarismo. Às vezes pode ser a mãe, até por muitas vezes durante o dia, ela ter a autoridade da casa. Mas o homem representa esse símbolo dessa criação. E o homem é quem consegue, de fato, é esse pai, é essa figura paterna que consegue, de fato, colocar limites na criação do filho. E aí vem uma reflexão bem interessante. A criança, ela está fazendo alguma coisa de errado. A mãe, quando fala que não pode fazer, a repreensão da mãe, não estou falando de falar alto, de gritar, de bater, nada disso. Ela vai repreender de uma forma natural, vamos dizer assim, de uma criança. O que você acha da criação de uma criança por homossexual? Olha, a gente aí tem que ter realmente eu não vou dizer cabeça aberta, porque essa não é a palavra certa. Mas orientação sexual não significa não criar uma criança bem, né, correta. Eles também vão ter a integridade, eles também vão ter valores para estar criando essa criança. É claro que existem muitos debates e questionamentos de profissionais na área de terapia de psicologia infantil, porque você vai ter 2 mulheres e 2 homens, então você termina tendo essa mesma referência. Porém,
a gente sabe que a homossexualidade, na verdade, é praticamente opostos que estão se atraindo, mesmo sendo do mesmo sexo. Então, o que vai acontecer é que essa pessoa, uma das duas pessoas desse casal homossexual, ele assume o papel do outro sexo. Não sei se você está me entendendo. Então, eu tenho duas mulheres, mas uma mulher, ela assume um pouco esse valor, essa personalidade de um homem, do mesmo jeito que os dois homens, um homem assume a personalidade. E a gente percebe isso até em forma de falar, em trejeitos, né? Mas reflexo que isso vai ter, honestamente, a gente só vai saber daqui a muitos anos. Atualmente nós estamos convivendo com isso. Isso é uma questão complexa, pois a formação de uma criança é forjada. Forjada? Você está querendo falar formada? Bartolomeu. Formada, eu acredito, né? Com certeza, é muito complexa. Não é pouco, não, é muito complexa. A gente tem quanto tempo de casamentos? Não, acredito que não, viu, Wagner? Sendo muito sincera, não acredito. Agora eles vão ser, provavelmente, pais homossexuais, vão ter uma liberdade de expressão, de consciência corporal muito maior, acredito eu, do que um casal hétero, né? Então eles vão ter a liberdade de agir, né? Ela vai estar constante nessa relação familiar. O que não quer dizer que essa criança vai ir para a homossexualidade só porque você tem a liberdade de se expressar. Sabe aquela coisa, a liberdade de expressão? Não quer dizer que por você ter a liberdade de expressão você vai ser, entende? Vai depender muito de como você realmente conversa, como você impõe, como você informa, como você está criando. Mas a gente tem pouco tempo, quantos anos? Poucos anos que esse casamento foi legalizado. Poucos anos que essas famílias estão realmente colocando, achará tudo normal. A gente não vai nem entrar nessa questão do que é normal e do que é anormal, até porque agora é legalizado, agora a orientação sexual não é crime. Na verdade, é crime se você achar que é anormal. Então, a gente tem hoje crianças convivendo com esses pais homossexuais. Está começando, né? Não sei se você está entendendo, mas a gente está começando a criar essas crianças com esses casais homossexuais. O reflexo vai ser daqui a alguns anos, para a gente ver, né, o adulto que se tornou, essa criança que teve esse lar homossexual, como é que ela se tornou, que adulto essa criança se tornou. Isso a gente vai ter que acompanhar um pouco mais, né? Tudo bom, Fabrício? Seja bem-vindo. Mas o pai, ele dá essa lição, esse aprendizado do limite. A mãe, quando ela faz uma repreensão, como eu estava falando, de que não pode fazer, isso é uma coisa muito engraçada. A criança, ela não consegue assimilar, né? Vamos dizer assim, quando a mãe repreende. E o pai, quando repreende, isso é meio arriscado. Sim, sim. Temos que cuidar das crianças hoje para ter um futuro. É possível, pois as crianças, via de regra, se inspiram nos pais. Sim. Sabe aquele mundo de possibilidades? É isso. É um mundo de possibilidades, é um mundo de incerteza, é um verdadeiro mundo de incertezas. A única coisa que nós temos que ter certeza é que as nossas crianças significam o futuro da nação. Então, os adultos de amanhã são as nossas crianças de hoje. Então, nós temos que cuidar dessas crianças de hoje, independente da orientação sexual, nós temos que criar. Quando a mãe tira a autoridade do pai, olha, eu vou te dizer, eu acho que a mãe não tira a autoridade do pai. A mãe, ela realmente ela é invasiva, ela toma muito espaço do pai. Mas aí o pai precisa perceber a sua importância, precisa tomar posse da sua importância, ele tem que agir, entende? Ele tem que tomar posse dessa importância. Não sei se você está entrando com o mesmo objetivo aqui, mas a gente está falando aqui de criação com filhos, tá bom? Então a gente precisa tomar posse dessa importância. E quando essa mãe ela é invasiva, quando ela passa do limite dela, o pai precisa se impor, o pai precisa falar, olha, você está passando do limite, você está passando da sua barreira e entrando na minha. Isso é criação, criação é esse equilíbrio. Então o pai e a mãe precisam ter diálogo, o pai e a mãe precisam entender a criação desses filhos, mas esse limite ele é mais entendido, vamos falar assim, né? Porque não é que a mãe não ensina, mas ele é mais entendido, mais assimilado, mais compreendido pela figura paterna. Tem inúmeros estudos que já comprovam que a presença desse pai
Um pai presente, um pai participativo, um pai que brinca, um pai que, sabe, faz de tudo com esse filho. O pai diz que não pode comer algo e a mãe dá para o filho, por exemplo, ela tira a autoridade dele. Sim, de certa forma sim, porque você está dizendo algo que não pode, ela vai lá e faz. Como é que vocês vão resolver isso? Conversando, né? Vamos exagerar a situação aqui. Vocês não vão entrar em briga por causa disso, vocês não vão, né? Brigar, discutir na frente da criança por causa disso, vocês não vão se separar por causa disso, né? Levando em consideração que é uma família que tem amor entre todos, então vocês vão permanecer juntos e vocês precisam encontrar o diálogo que funciona entre vocês, né? Então, olha, né? Se eu tô dizendo que não, não é não. E mesmo que ela dê você dizendo não, você vai ter que tirar. Sabe aquela coisa? Não é pra dar chocolate. A mãe vai lá e dá chocolate, você vai chegar assim, olha, eu falei que não era pra dar chocolate. E tira esse chocolate, né? Isso tem que tomar muito cuidado. A mulher, ela tem essa tendência de ser invasiva, né? A mulher, ela tem essa tendência, a mulher quando vira mãe, ela tem essa tendência natural de virar aquela super protetora e o filho vai para debaixo do braço e toda essa história que vocês conhecem, porque ela foi criada assim, né? Então ela tem isso com ela e o homem precisa aprender a colocar esses limites para aquelas que não sabem, né? Sim, vai ficar, mas aí é onde vocês dialogam, é aí onde vocês conversam. Olha, criação não é dar tudo. Criação não é fazer as vontades. Na verdade, existe a diferença muito grande entre criar e educar. Quando a gente cria, a gente faz as vontades dos filhos, a gente faz o que eles querem. É totalmente diferente de educar. Quando a gente educa, a gente precisa dizer não, a gente precisa colocar limites, a gente precisa dizer, por exemplo, que o sofá não é para ser pintado, a gente precisa dizer que não é para comer correndo pela casa. Isso é educação, né? E isso tem que ser feito com os dois, pai e mãe. Esse equilíbrio tem que acontecer. Os estudos, sabe aquela coisa, ação e reação, é mais ou menos isso. Praticamente existe essa lei da ação e reação, né? Os estudos que eu estava falando, eles já comprovam que esse pai participativo, gente, pelo amor de Deus, não é um pai que ajuda, né? Tem muita gente aí que fala, ai, meu marido me ajuda. Isso já é errado. Marido não tem que ajudar, marido tem que ser pai, né? Mãe é mãe, pai é pai. Os dois têm que tomar o papel que eles realmente têm por Deus, né? Ser pai e mãe não é ajudar. Pai não é coadjuvante. Pai não é uma figura secundária. Vocês são importantes naquela mesma proporção, 50-50. Então vocês precisam ter essa participação, ser ativos, né? Não é só nos cuidados. Não estou me referindo apenas a trocar fralda e dar banho. Não é só isso. Mas é estar presente, é olhar para o seu filho, é conversar com o seu filho, é tocar no seu filho, é abraçar o seu filho. Quando ele já tiver como treinar uma criança para fazer o certo. Vamos falar nisso em criação. Vamos falar isso num outro periscope. Eu vou dividir em vários periscopes um pouco essa parte de criação. Né? Como ensinar limite, como lidar com a birra, porque é muito tema, é muita coisa dentro disso, entendeu? O que também a gente tem que ter sempre em mente é essa participação desse pai, que não é só pegar o bebezinho e segurar para arrotar. É claro que ele está pequenininho, ele requer mais atenção, ele vai estar amamentando, vai estar mamando, ok. Mas participação, estar presente, eu acho que é com diálogo. Com certeza, sempre, sempre. Participativo junto com o filho, não no lugar do filho. Você falou de quê? Quais temas? De criação, eu vou falar de birra, de limite, disciplina positiva. A sua pergunta de como ensinar o filho, né? Então, a gente vai ter que separar um pouco nos outros temas. Tá? Eu sempre anuncio no domingo, é porque eu não sei se vocês acompanham já minhas redes sociais, daqui a pouco eu deixo pra vocês, mas todo domingo no Periscope e no Instagram, eu já divulgo qual é o tema da segunda. E na segunda-feira, novamente. Inclusive, eu faço enquete no Periscope. O papai que tá aqui, acho que é o esqueci o nome, Eliame. Na terça-feira, depois do Periscope, que eu faço segunda, 9h30. Na terça-feira, eu sempre abro uma enquete. E eu pergunto pra vocês como foi, o que vocês acharam, e pergunto novos temas pra vocês. Então, eu vou pedir pra que vocês, inclusive, coloquem lá os temas de vocês. Porque até agora eu tenho muita mamãe participando, ó. De mãe tá assim, me pedindo pra falar de introdução a sólido, de chupeta, de birra, de limite, de tudo isso.
Mas sejam participativos, como eu estava dizendo, porque essa participação, esse pai presente, vai repercutir nesse adulto. E tem muito estudo já que está dizendo isso, não é Jéssica que está dizendo, estudos, os profissionais da área de psicologia, enfim, todo esse pessoal aí da neuropsicologia, dizendo que esses adultos, essas crianças que tiveram esse pai ativo, se tornam adultos com uma carga emocional muito balanceada. São adultos que sabem lidar com estresse, que sabem, eles têm ajuste emocional, eles conseguem lidar com frustrações, adultos que sabem lidar com as dificuldades que aparecem na vida. Então isso é bárbaro. Então saber que a gente tem que cuidar das nossas crianças de hoje, porque elas são os adultos de amanhã, e que a influência desse pai hoje, exatamente a importância desse pai hoje nessa criança, é que essa criança vai ser um adulto mais tranquilo. Como o pai deve agir com o filho que é brabo e não obedece à mãe, adula muito. Muitas crianças têm traumas por conta dos devaneios dos pais. Sim, sim, sim. Wagner, se você puder me coloca sua pergunta de novo. Eu não sei se vai caber a esse tema aqui da importância. A mãe anula, o pai faz alguma coisa e a mãe anula, não. Se for o caso, você pode me colocar de novo aí. Mas basicamente é isso. O nosso papo de hoje, o nosso encontro de hoje. Falar da importância do pai significa perceber que é importante, tomar posse dessa importância. E exatamente qual que é a importância? Educação, desenvolvimento do filho, a sua presença, o seu contato, essa intensidade. Você está presente de forma muito ativa. Vocês precisam estar ativos de fato. Essa participação tem um reflexo emocional no seu filho que vocês não imaginam. Não é a mãe que vai estar desenvolvendo apenas sozinha esse controle emocional desse filho, né? Porque a mãe é emoção, é coração, aquela coisa toda, né? A mãe tem esse lado afetivo de fato, esse lado que cuida, né? Ok, mas não é só a mãe. A mãe sozinha não consegue desenvolver esse ajuste emocional desse adulto, né? Desse filho amanhã. Então, adultos que conseguem lidar com frustrações, que sabem lidar com estresse, que têm uma inteligência emocional de forma geral, participativa, a figura do homem, aquela figura paterna, aquela figura materna, sempre são os pais. Então, a criança tem essa referência da mãe, do homem, da mulher. Deixa eu ver a pergunta. Como o pai deve agir se a criança é empurrada, eu acho, braba, e não quer obedecer regras por adulto da mãe? Isso tá muito de criação também, Wagner. Eu acho muito relativo à participação, à presença do pai. Depende muito de pessoa, eu acho. É muito relativo à participação, à presença do pai. Ai, Candra, eu não entendi. Você pode estar colocando de novo. Se o pai não for participativo, essa criança pode se tornar um adulto bem equilibrado emocionalmente? Acho que é isso que você quis dizer, né? Assim, a criança ela não tem a participação presente, né? Não tem esse pai ativo, participativo, e mesmo assim ela pode vir a ser um adulto com todo esse equilíbrio emocional. Acho que foi isso que você quis perguntar. Sim, pode ser, até porque o futuro é relativo, depende do quanto que essa mãe é participativa, e provavelmente vai existir uma figura paterna na vida dessa criança, porque a criança precisa. Nós precisamos ter a figura do homem e a figura da mulher, né? Isso a gente não tem como contestar, isso é a natureza, né? Independente de religião, assim Deus criou, né? O homem e a mulher. Então, esse reflexo do homem e da mulher, sabe aquela coisa? A filha menina, ela olha para a mãe e tem nessa mãe o exemplo de quem ela quer ser. E ela olha para o seu pai e tem o exemplo daquele homem que ela quer um dia ter. Compreendem do que eu me refiro? Eu vejo mais ele à noite. A mãe passa o dia com ele, acostumou mal. Vamos falar sobre isso em criação. Na minha concepção, seu filho é muito disciplinado. Um esporte faria bem para ele. Talvez, né? Talvez. Tudo é válido. Esporte é disciplina. Esporte também é... Esporte é disciplina. Esporte também educa, né?
tudo é válido, tá? Wagner, eu acho que a gente pode, inclusive, estar conversando depois, se você quiser. Eu vou deixar aqui meus contatos para vocês, pra gente bater um papinho. Isso tem a ver mais com criação, vamos falar bastante o tema disciplina positiva é sobre isso. Não cabe essa questão, né? A mãe faz assim, o pai faz assim, vejo de manhã, vejo de noite, a mãe faz... Não tô julgando, até porque eu não sei o caso, mas a mãe faz todas as vontades, a mãe faz tudo o que quer, e você chega de noite, enfim, né? Sabe aquela coisa, dois cenários, o cenário com a mãe, o cenário com o pai, como achar o equilíbrio entre esses cenários. Isso é muito criação, muito mesmo, a criação e esse equilíbrio, esse diálogo, como acho que foi o Bartolomeu que falou, né? O diálogo entre o casal precisa existir. E o diálogo desse casal para criar os seus filhos, ele vem muito antes desse filho nascer. Vamos fazer um workshop de disciplina positiva? Ah, sim. Vamos sim. Vamos fazer um workshop de sono, gente. A mãe tem mais tempo em geral com a criança. Se a mãe não trabalhar, né? Se a mãe trabalhar na mesma carga horária que o marido, vocês vão ter o mesmo tempo. Vamos fazer aqui um workshop, a Cana está falando, a gente vai fazer um workshop de disciplina positiva, vamos fazer vídeos também, vamos abrir em breve, eu acredito que final desse mês, vamos estourar em setembro, a gente vai estar abrindo, a Mamãe Mulher vai estar abrindo o canal no YouTube, então vai ter vídeos para que vocês acompanhem, vejam teoria, né? O YouTube ele não tem essa interação, não tem perguntas e respostas, mas está lá toda a teoria, vai estar lá toda a explicação de muita coisa, vai estar lá a reflexão de muita coisa que eu faço, que eu trago aqui para vocês, vai estar lá. Ainda não, vou estar abrindo no final desse mês, é isso. Assim que abrir eu compartilho com vocês. Mas em setembro a gente vai ter o curso do sono, né? A segunda parte do sono. Logo em seguida, Candra, vamos amadurecer o disciplina positiva, tá? Até porque foi uma demanda muito grande do curso de sábado, falar de birra, limite, tudo isso. Então, provavelmente, gente, outubro, setembro, a gente vai estar fazendo aí alguma coisa de disciplina positiva. Tem live... Não, eu não tenho canal no YouTube ainda, não tenho, tá? Eu só me encontro com vocês aqui pelo Periscope, mas vou estar abrindo logo, bem próximo eu vou estar abrindo. Gente, o nosso papo era esse, né? Eu acho que eu tô aqui bem estourada, a gente não demora muito o Periscope, senão cansa vocês, a gente já falou bastante, já discutimos bastante. Obrigado aí, Bartolomeu, obrigado, Eliaque, eu tô confundindo o nome desse papai aí, André com a mamãe Carla, Wagner, papai super presente, participativos aqui, perguntando bastante, legal, parabéns, obrigada por vocês terem ficado aqui, espero que vocês tenham, você tem ai Deus, você tem o que fazer, não entendi, do trabalho você quer dizer, é verdade, eu trabalho em 2 lugares. Gente, eu vou deixar aqui meus contatos pra vocês, olha, anota aí, ó, o pessoal aí, os papais que não tem, estão conseguindo ver? Vamos lá, Facebook, Espaço Mamãe Mulher, acho que assim tá melhor. O Instagram Mamãe Mulher, melhorou. Cortei a minha cara, mas tá melhor, né? De nada, eu agradeço pela sua brilhante explicação. Obrigada, Bartolomeu. E, gente, eu acho que tá uma porcaria, né? Estão conseguindo enxergar? Facebook, Espaço Mamãe Mulher, Instagram Mamãe Mulher. O nosso site é mamãemulher.com.br. Nós estamos criando, finalizando a criação. E-mail, cadê o meu questionador aí? atendimento@mamãemulher.com.br. O telefone é 71991731446. Eu sei que o telefone não ajuda, né? Porque o cartão aqui tá inverso. 71, que eu sou de Salvador, Bahia, terra do axé. 71991731446. Eu não sei se o papai tá aí, o que tava me questionando muita coisa, né? Falar de amor, o que é amor, gente, é um periscope só pra falar disso. Manda, por favor, entre em contato, manda aqui por e-mail, por WhatsApp, tá bom? Gente, um grande beijo pra vocês. Novamente, parabéns pelo Dia dos Pais. Dia dos Pais é todo dia, Dia da Mãe é todo dia, criar filho é todo dia. A nossa missão é essa, criar os filhos, criar o futuro de amanhã. Está nas nossas mãos criar o futuro de amanhã. Então vamos ter informações para que a gente consiga criar
um futuro melhor, não é? Gente, uma boa noite a todos vocês. Super obrigada por ter ficado comigo aqui esse tempão todo. Um grande beijo. Sabedoria e paz, gente. Tchau, tchau. Boa noite.